Olá e bem-vindo a Questões sobre a Vida, trazido a você pela CTTW e RTM Brasil. Eu sou sua apresentadora, meu nome é Fernanda Lima. Nossos programas estão em formato de perguntas e respostas e consistem em questões típicas que ouvintes como você pode ter sobre diferentes assuntos importantes. Abordamos questões sobre a vida, como a solidão, o luto, a depressão, família, propósito e morte. E também abordamos questões sobre Deus, Jesus, céu e oração. E nenhuma pergunta está fora dos limites. Meu convidado de hoje é o Marcos Olivares. Olá, Fernanda Lima, e olá também a todos que nos assistem, né? Uma alegria sempre estar aqui no programa Questões sobre a Vida. Estou muito feliz por estar aqui hoje mais uma vez. Que ótimo! E o nosso programa de hoje vai tratar de questões sobre a preparação para o casamento e a abordagem sobre sentimentos e comportamentos sobre essa preparação e de como lidar com eles à luz do plano de Deus para as nossas vidas. Então a gente começa nesse exato momento pedindo a Deus que nos ajude em oração. Querido Deus, por favor, ajude-nos ao considerarmos a importante questão da preparação para o casamento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou fazer as perguntas e meu convidado, Marcos Olivares, vai responder cada uma delas. Então a gente começa agora, Marcos, com a nossa primeira pergunta, que diz o seguinte: nós temos um tema aqui muito interessante que, claro, pessoas no mundo todo têm interesse e provavelmente em algum momento de suas vidas elas vão falar sobre isso, que é o casamento e a preparação para se casar. Então a gente começa com uma definição de casamento. Como que você fala sobre isso nos dias de hoje? Sim, olha, nesse programa nós vamos definir, né, o casamento como a união entre um homem e uma mulher em uma relação jurídica que inclui a união do corpo, mente, alma e espírito. Esse vínculo conjugal e compromisso são para toda a vida, quebrados apenas pela morte de um dos parceiros. Obrigada. Bom, então vamos aqui mencionar outras interpretações que existem hoje sobre a questão do casamento. Muito bem. Olha, no nosso mundo está expandindo, né, a sua percepção a respeito do casamento. Existe a poligamia, que é um modelo do ato de se casar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Existe o casamento homossexual, que é o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Existe também o casamento aberto, no qual um casal compartilha seus cônjuges com outros casais. Essas são visões do casamento que não abordaremos hoje. Obrigada, Marcos. E por que temos um programa que trata da preparação para o casamento? Ou seja, por que esse tema é muito importante ser discutido? Olha, fico feliz que você tenha perguntado isso, viu, Fernanda, porque essa questão realmente ela é importante. A razão pela qual a preparação para o casamento ser importante é porque a nossa compreensão do que é o casamento afeta e influencia a maneira como nos preparamos para o casamento. Pense dessa forma: se você estiver fazendo uma curta caminhada no parque, você se prepara de maneira muito diferente de como fazer uma viagem ao redor do mundo. Da mesma forma, o que pensamos sobre o casamento e em como entendemos o casamento influencia a nossa preparação para ele. Bom, essa é uma comparação bem interessante. E você pode explicar um pouco mais sobre ela? Claro, veja bem, Fernanda, deixa eu tentar mostrar assim. Se eu pretendo dar uma caminhada no parque, não há muita preparação ou planejamento necessário para isso, né? Coloco meus sapatos de caminhada, meu tênis, pego lá aquela garrafinha de água e simplesmente saio. Quando eu me canso, o que eu faço? Dou meia volta e vou embora. No entanto, se eu for fazer uma viagem ao redor do mundo, eu preciso planejar muitos detalhes. Eu tenho que pensar na rota, no transporte, nos recursos, nas roupas e muitas coisas mais. Uma viagem ao redor do mundo é uma longa jornada. Se eu estiver comprometido com isso e devidamente preparado, eu não posso simplesmente parar no meio. Dar meia volta, desistir, não terminar resultaria em muitas perdas, talvez até mesmo a perda da própria vida. Da mesma forma, se o casamento é apenas algo temporário, decidido e definido conforme as pessoas se encontram, então o casamento pode mudar ou utilizar quaisquer padrões humanos. Esse tipo de casamento não requer muita reflexão, muita consideração ou mesmo compromisso. Pode terminar com relativa facilidade, da mesma forma que um passeio no parque. Todavia,
Os parceiros nesse tipo de casamento sofrem com mágoa e dor por anos, viu? Porque eles não estavam preparados para enfrentar os desafios que surgem no casamento. Considerando que o casamento é um relacionamento comprometido, vitalício e criado por Deus, então o casamento é uma jornada para toda a vida. Ele possui altos valores e merece uma grande dedicação e investimento de nossa devoção pelo tempo, energia e preparação. Preparação para um casamento comprometido envolve apreciar a santidade do casamento, seus valores eternos e seus altos padrões. Quanto mais um casal entende o que é o casamento e quem o criou, mais o casal vai querer se preparar bem e entender os desafios que vêm com o casamento. Ah, isso faz muito sentido. Agora, vamos ver como devemos nos preparar para o casamento. E qual é o primeiro passo nesse caso, Marcos? Muito bem, primeiro faça do casamento uma prioridade. Há uma diferença entre uma cerimônia de casamento e um casamento. Muitos casais gastam tempo e recursos significativos planejando uma festa de casamento bonita e significativa. Eu encorajo os casais a investir tempo e recursos significativos na preparação para um casamento real. Faça disso uma prioridade. Reserve um tempo para aprender o máximo possível sobre o que é um casamento. Invista em alguns recursos, encontre um pastor ou conselheiro que possa te liderar o casal e guiar esse casal no caminho do casamento. Certo. E onde um casal pode encontrar recursos para ajudá-los a se preparar para o casamento? Bom, Fernanda, o melhor lugar para começar isso é por meio da igreja, que o casal frequenta. Peça à igreja que forneça aconselhamento ou um curso pré-matrimonial para vocês dois. Isso não é pedir a um pastor para realizar uma cerimônia. Vocês pedirão educação para se preparar para um relacionamento matrimonial. Certo, mas e se o casal não frequentar a igreja ou não tiver, por exemplo, conexões com um pastor ou um ministro? Bom, nesse caso, eles podem perguntar a qualquer boa igreja, perto de onde eles residem. Alguns pastores e igrejas oferecem cursos pré-matrimoniais ou mesmo de aconselhamento para casais que solicitam e que desejam priorizar isso antes de se casar. Talvez eles possam encontrar ajuda de outra maneira. Se um casal não conseguir encontrar um pastor próximo, eles podem pesquisar online os recursos oferecidos por conselheiros ou mesmo por treinadores. Certo. E você pode, por exemplo, focar em algumas áreas básicas que os casais devem abordar, em como se preparar para essas áreas? Sim, claro. Olha, eu gostaria até de abordar duas áreas que são significativas em relacionamentos sensatos e que afetam todas as outras áreas. A primeira é a comunicação. Comunicação saudável no casamento. A comunicação pode ser aprendida. Existem 3 habilidades básicas que são importantes para uma comunicação saudável. 1. Escuta ativa. 2. Espelhamento ou reflexão. E 3. Solicitações assertivas. Ajuda muito ter um conselheiro ou um treinador orientando um casal no aprendizado dessas habilidades. Essas habilidades também podem ser pesquisadas online. Pode haver livros em uma biblioteca local que também ajudem nessas 3 áreas de comunicação. Nossa, Marcos, isso é muito útil. Comunicação saudável. E qual é a segunda área significativa em relacionamentos sensatos? Bom, Fernanda, a segunda área, ela tem a ver com a resolução de conflitos, Deixa eu explicar dessa maneira, olha só. É normal termos na vida ideias, pontos de vista e opiniões diferentes. Isso é esperado em todas as relações humanas, O casamento, claro, não é exceção. Na verdade, como o casamento é tão íntimo e porque há tanta profundidade emocional em um relacionamento conjugal, o conflito tem o potencial de causar maior mágoa ou maior proximidade e conexão. Um conflito não é o problema. O conflito é esperado. A questão é como o conflito é gerenciado. Habilidades de comunicação boas e saudáveis são básicas para resolver conflitos. Nossa, isso é muito interessante. Mas o que um casal deve fazer nesse caso, então? Olha, existem maneiras pelas quais um casal pode chegar a um acordo
e seguir em frente, né? Vamos dizer assim, mesmo quando enxerga as coisas de maneira diferente. Conflito envolve emoções. Então pode haver momentos em que um casal precise respirar, fazer uma pausa, se acalmar. Isso parece simples, né, aqui na nossa conversa, mas quando surgem os conflitos, as emoções aumentam e um casal precisa se acalmar. Talvez seja necessário perdoar ou procurar a ajuda de um mediador ou de um conselheiro. Conflito não precisa ser destrutivo ou divisionista, vamos dizer assim, né? Pode levar a melhores decisões, maior intimidade e bem-estar em um casamento. Muito bem. E depois de uma comunicação saudável e uma boa resolução de conflitos, o que mais é tão importante na preparação para um casamento? Olha, uma área assim que comumente, né, traz estresse e possivelmente até leve à separação dentro de um casamento tem a ver com as finanças. As pressões financeiras são comuns, mas podem ser especialmente desafiadoras para um casal que no casamento tem expectativas diferentes. Uma boa educação financeira pode ajudar um casal a economizar, doar, gastar, investir juntos. Isso então ajuda o casal a permanecer unido quando enfrentam tempos financeiros estressantes. Entendi. Bom, alguma ideia adicional sobre finanças no casamento, então? Olha, Fernanda, existem recursos online, né, que um casal pode achar úteis. Pode haver treinadores, consultores financeiros nesse campo. A grande área a ser abordada na preparação para o bem-estar financeiro é liquidar o máximo possível de dívidas antes mesmo de se casar. Conversem juntos, né? Cheguem a acordos nas áreas de gastos, poupança, doações, investimentos. Casamento é tornar-se um em todas as áreas da vida, incluindo decisões financeiras e gestão. E sim, isso faz muito sentido. Bom, vamos continuar também com alguns dos itens da sua lista básica. Por exemplo, como que um casal se prepara para a intimidade sexual no casamento? Olha, Fernanda, a intimidade sexual saudável, ela começa muito antes do ato sexual. Bom, na minha opinião, começa antes mesmo do casamento. Considero que a Bíblia oferece diretrizes em todas as áreas da vida, incluindo a intimidade sexual. A Bíblia declara princípios que podem ser diferentes da cultura atual de alguém. Por exemplo, existem culturas que acreditam que a liberdade sexual antes ou fora do casamento leva a uma maior realização sexual. No entanto, o desígnio de Deus é para a intimidade sexual entre um homem e uma mulher dentro da união do casamento. Estudos têm sido realizados e indicam que os casais que têm a maior satisfação sexual são aqueles que seguem o desígnio de Deus nesta área de suas vidas. E conversamos então sobre várias áreas de preparação hoje, incluindo comunicação saudável, resolução de conflitos, finanças e intimidade. Qual outra área, Marcos, para qual um casal também deve se preparar? Olha, Fernanda, uma outra área assim, considerada básica tem a ver com a família e amigos e como o casal se relaciona com a família um do outro. Essa é uma área que pode causar conflitos significativos num casamento, viu? O casal precisa estabelecer que sua primeira prioridade relacional, além de Deus, é um com o outro e não com suas famílias de origem. A Bíblia ensina que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Está lá em Gênesis 2:24. No casamento, a primeira responsabilidade da esposa é para com o marido. E a primeira responsabilidade do marido é para com a esposa. Não para com os amigos ou familiares. Claro, isso não significa que um casal deva cortar os laços com a família ou amigos, não é isso. Mas que eles priorizem um ao outro primeiro, depois a família e os amigos um do outro. Certo. E quais são algumas lutas comuns que os casais enfrentam na área de família e amigos? Muito bem, existem várias áreas, né? Por vezes, um pai ou uma mãe pode envolver-se demasiado com o filho ou a filha depois de casados, né? Tentando mesmo controlá-los, né? O casamento é o momento em que os laços com os pais são cortados. Os pais só devem oferecer conselhos ou ajuda quando esta for solicitada. Às vezes, o novo marido ou a esposa precisa estabelecer limites ou barreiras com um dos pais
que interferem no casamento do novo casal em áreas como finanças, tempo ou criação dos filhos. Estabelecer esses limites precisa ser feito com amor, mas com firmeza. Existem outras ocasiões em que o novo marido ou a esposa estão emocionalmente muito ligados, a uma mãe ou a um pai. Isso então impede que o novo marido e a nova esposa desenvolvam a sua própria intimidade emocional. Mais uma vez, é necessário definir um limite. Depois, também há momentos em que as celebrações de alguns feriados com a família se tornam uma fonte de conflito. Um casal precisa discutir como equilibrar o seu tempo entre cada família, vamos dizer assim, para as festas de fim de ano, férias, e em seguida comunicar claramente o seu acordo para cada uma das famílias. Bom, então está claro que um bom planejamento e também uma comunicação saudável podem ajudar um casal a reduzir o estresse e também o conflito com os membros da família. Marcos, e qual é a outra área que também pode levar a um conflito potencial se não estiver bem preparado? Olha, Fernanda, os papéis e as responsabilidades de um casal podem ter um potencial para o conflito se não forem abordados e aprovados antes do casamento. Existem papéis e responsabilidades tradicionais em cada cultura, isso é claro, a gente sabe. Gosto do ensino bíblico de que o marido é o líder, mas não um ditador. Ele fornece liderança, ele ama a sua esposa como Jesus ama a igreja. O casal deve discutir e concordar sobre quem será o chefe do casamento e como eles determinarão os papéis e as responsabilidades. Certo. E alguma sugestão mais? Bom, Fernanda, gostaria de dar uma sugestão sim. Olha, que o marido e a esposa façam cada um, olha só, interessante, uma lista de responsabilidades que são importantes em sua casa. E listem depois o que cada pessoa deve ou gostaria de fazer. Uma lista deve incluir cozinhar, limpar, lavar, pagar as contas, a manutenção do automóvel, cuidar do quintal, do jardim e outras coisas mais. Depois que o marido e a esposa fizerem as suas próprias listas, eles devem comparar as listas para ver onde há coincidências, o que está faltando e onde há diferenças, claro. Em seguida, eles podem discutir e chegar a um acordo sobre as responsabilidades que cada um vai assumir e quais eles vão partilhar. Dessa maneira, reduzem-se as decepções, as expectativas e, claro, os conflitos. Muito bem. E sim, esse também é um conselho prático para as pessoas que estão se preparando para o casamento. Tem alguma outra área também? Tem, e é muito importante. Vamos falar sobre crianças e paternidade. Essa é uma área que traz grande alegria a um casamento ou se torna uma fonte de estresse e conflito. Os casais devem discutir se e quando gostariam de ter filhos, quantos filhos desejam e o que fazer se houver uma gravidez inesperada antes de terem planejado ter filhos. Como é que eles vão lidar com isso, E se eles não puderem ter filhos? Eles considerarão tratamentos de fertilidade ou mesmo uma possível adoção? Então, quando os filhos vêm, qual é o papel da mãe, do pai? Como será tratada a disciplina dos filhos? Ou seja, haverá punição corporal, vergonha, retirada de privilégios ou outros métodos? Que valores os pais querem incutir, vamos dizer assim, em seus filhos? Falar sobre esses assuntos e concordar desde cedo com o maior número possível nessas áreas vai ajudar o casal a se preparar para os filhos e para a forma como eles compartilharão bênçãos e, claro, responsabilidades. Muito bem. Falamos sobre várias áreas que um casal deve preparar-se antes do casamento. Planejar e se preparar antes do casamento permite um casamento muito mais saudável e gratificante desde o início. Agora, existem outras discussões que um casal precisa realizar? Sim, Fernanda, existem. Olha, há muitas áreas que podem ser discutidas enquanto um casal se prepara para o casamento. Algumas áreas são exclusivas de certos casais, como atividades de lazer, trabalho fora de casa, hábitos, expectativas. É importante que o casal compartilhe as suas expectativas em cada área. O casal deve conversar sobre seus planos antes de se casar. Isso vai ajudar a lidar com áreas cotidianas e com conflitos quando de fato se casarem. Certo. Existe algum pensamento importante que você possa deixar com os nossos ouvintes hoje? Sim, todas as áreas que discutimos são importantes para casamentos saudáveis e gratificantes. Tem uma área
que não discutimos, uma área que é fundamental para todas as outras áreas. Essa é a área da intimidade espiritual. A intimidade espiritual tem a ver com a forma como um casal se relaciona com Deus e um com o outro. Ela é fundamental para todas as outras áreas de unidade, do casamento. A intimidade espiritual, acredite ou não, contribui para a intimidade emocional e sexual. Se o marido ou esposa não tem um relacionamento íntimo com Deus, eles não terão intimidade espiritual, infelizmente. Existem relacionamentos em que o marido ou a esposa não estão ligados a Deus, Na Bíblia isso é chamado de estar em jugo desigual, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14. Se um casal não estiver de acordo espiritualmente antes do casamento, é sábio esperar para decidir se é apropriado prosseguir, até que cada um tenha um relacionamento vivo e vital com Deus por meio de Jesus. Bom, Marcos, hoje você mencionou algumas vezes a Bíblia. Podemos falar sobre a própria Bíblia e o que ela é. E ainda, a Bíblia tem algo a ver com o casamento? Sim, sem dúvida. Olha, vamos abordar esses assuntos também. A Bíblia tem muito a ver com o casamento. Olha só. Primeiro, sobre a própria Bíblia, A Bíblia é um livro composto de duas partes, chamadas de Antigo Testamento e de Novo Testamento. A primeira parte da Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento, revela Deus e seus planos para a criação, a humanidade e o mundo antes da vinda e do nascimento de Jesus. Já a segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento, fala sobre a vinda de Jesus Cristo e o cumprimento dos planos de Deus para a criação, a humanidade, a igreja e o mundo também, depois de Jesus. Bom, curiosamente, o casamento foi criado e instituído por Deus no início da criação. O primeiro livro do Antigo Testamento é intitulado Gênesis, que significa começos. O casamento é introduzido no segundo capítulo desse primeiro livro de começos. O primeiro capítulo descreve a criação, que inclui luz e escuridão, água e terra, vida vegetal e animal, e a criação de humanos, como homem e mulher. O escritor de Gênesis termina o primeiro capítulo com as palavras: Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Gênesis 1:31. Então, no segundo capítulo, o autor registra algo que não era bom. Na primeira vez, algo não era bom. Diz assim: o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2:18. Gênesis ainda conta como Deus criou todas as criaturas viventes e as trouxe ao homem para lhes dar nomes. O homem chamado Adão deu nomes a todas as criaturas, mas não havia nenhuma criatura adequada para ser ajudadora de Adão. Então Deus colocou Adão para dormir, tirou-lhe uma costela, formou uma mulher e a apresentou a Adão. Quando Adão acordou, ele respondeu: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Está lá em Gênesis 2:23. Agora, respondendo à sua segunda pergunta, Deus realizou o primeiro casamento e ele instituiu o casamento, porque a Bíblia afirma: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua esposa viviam nus e não sentiam vergonha. Está lá em Gênesis 2:24 e 25. Esta é a definição mais antiga e simples de casamento na Bíblia. Olha, muito interessante. Alguns ouvintes talvez fiquem surpresos ao saber que há informações sobre casamento na Bíblia. Qual é o seu conselho, Marcos, para os nossos ouvintes sobre como eles devem se conectar com a Bíblia? A Bíblia apresenta princípios sólidos, a serem seguidos para todas as áreas da vida. É bom se familiarizar com os eventos e ensinamentos da Bíblia. Quanto mais lemos a Bíblia, mais descobrimos que somos realmente como as pessoas na Bíblia. Temos emoções semelhantes, cometemos erros semelhantes e podemos experimentar consequências semelhantes. Para mim, descobri que preciso me familiarizar com os ensinamentos e eventos da Bíblia para evitar os mesmos perigos ou os mesmos resultados. Olha só, ler a Bíblia e conhecer os seus ensinamentos me ajuda em todas as áreas da minha vida, viu?
seja no casamento, relações familiares, tomada de decisões, transgressões, tudo o que diz respeito a uma boa vida. Bom, e haveria muito mais para falar, claro, mas chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Esperamos que os nossos ouvintes tenham aprendido um pouco mais com o nosso programa de hoje, que tratou sobre o tema preparação para o casamento. E você pode ainda nos dar um rápido resumo, Marcos, dos principais pontos que tratamos hoje? Claro, sem dúvida. Olha só, nós falamos sobre como um casal, pode se preparar para um casamento duradouro por meio de boas habilidades de comunicação e resolução de conflitos. Também conversamos sobre como um casal pode lidar com as finanças, com os relacionamentos com suas próprias famílias, intimidade, papéis em um casamento e a questão de ter filhos. Conversamos sobre a Bíblia e como é importante se familiarizar com os seus ensinamentos. Muito bem, obrigada, Marcos, mais uma vez por estar conosco hoje e também por suas ideias e informações sobre a preparação para o casamento. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por ouvir. Aproveite e encorajo você a ouvir mais perguntas sobre questões sobre a vida, trazidas a você pela CTTW e RTM Brasil. Mais uma vez, obrigado pela companhia e nos vemos no nosso próximo programa. Até lá!